A Polly tem escrito letras comigo desde os Division Bell, Pink Floyd em 94. Mas a Romani cantava junto. Músicas de Leonard Cohen a juntarem-se. Mas aos poucos todos se foram afastando. David Gilmour não precisa de gritar. Apenas toca uma única nota e o mundo fica em silêncio. Não corre atrás dos holofotes, não prospera com escândalos. Não depende da velocidade ou do exibicionismo. Numa era em que o rock era definido pelo caos e pelo ego, Gilmour escolheu um caminho diferente. Tranquiller. Preciso e espantosamente emocional. Cada curva da sua corda respira. Dói e parece contar uma verdade demasiado real para ser nomeada. Sock Uncomfortably Numb gravou-lhe seu nome na história da música. Com apenas um solo, fez parar milhões, não pela sua proeza técnica, mas porque tocou um lugar que outros nunca alcançaram: o coração. Mas quem é este homem? Como é que um rapaz solitário de uma família intelectual se tornou a alma dos Pink Floyd? O que o levou a viver em reclusão? A fugir dos holofotes e a falar apenas através da sua música? Subscreva o Rock Discovery agora mesmo e junte-se a nós para descobrir a viagem de David Gilmour. Não para provar que era grande, mas para nos lembrar que a subtileza, a persistência e a bondade ainda se podem tornar lendas. Início da vida. David Gilmour nasceu a 6 de março de 1946 em Cambridge, uma cidade repleta de intelecto, onde cada parede parecia ecoar com palestras e debates acadêmicos. O seu pai, o Dr. Douglas Gilmour, era um zoólogo de renome e professor na Universidade de Cambridge. A sua mãe, Sylvia Wilson, era uma jornalista experiente que tinha trabalhado para a BBC e, mais tarde, lecionara estudos de cinema. Para quem estava de fora, David parecia ter nascido em circunstâncias ideais, com educação, estabilidade e um mundo de conhecimento. Mas, mesmo dentro dessa mesma família, sentia-se frequentemente um estranho. David descreveu uma vez a sua infância como um vazio esquecido. Os seus pais eram ocupados, rigorosos e tendiam mais para a lógica do que para a emoção. Ninguém o espancava, ninguém o abandonava, mas também ninguém o ouvia verdadeiramente. A frieza não vinha da violência, mas do silêncio. Cresceu rodeado de conversas acadêmicas nas quais não podia participar. Jantares sem risos e salas onde se esperava que simplesmente cuidasse de si. Foi o início de uma vida profundamente introspectiva, mas também marcada pelo distanciamento emocional. Na escola, David também não encontrou lugar para se sentir incluído. Na escola Percy e, mais tarde, na Faculdade de Artes e Tecnologia de Cambridgeshire, não foi nem um criador de problemas, nem um aluno exemplar. Apenas diferente. Não se interessava por notas, nem participava em círculos sociais. Lia livros em silêncio, desenhava e começou a ouvir música. Dos Everly Brothers a Elvis Presley, do folk americano ao blues de Chicago. Depois, aos 10 anos, veio uma reviravolta. A sua mãe deu-lhe um violão. Ninguém o ensinou nem o supervisionou. David aprendeu sozinho, apenas com livros de instruções, rádio e solidão. Passava horas sozinho no seu quarto, sem falar com ninguém, tocando os mesmos riffs e acordes vezes sem conta. A música não chegou como uma paixão. Tornou-se um refúgio, um lugar onde a dor podia ser transformada em melodia. Um lugar onde ele não tinha de explicar, apenas de tocar. Foi durante o seu tempo na escola de arte em Cambridge que Gilmour conheceu Syd Barrett, um colega que mais tarde se tornaria o líder fundador dos Pink Floyd. Os dois uniram-se através de jam sessions itinerantes, um amor partilhado pelo blues e longas conversas sobre o significado do som. Mas enquanto Syd era extravagante e instável, David era quieto e controlado. Duas faces opostas de uma identidade artística emergente. Se Barrett era fogo, Gilmour era água, e a vida depressa os atiraria para o mesmo caminho, onde David carregaria não só a guitarra, mas também a sombra deixada pelo seu velho amigo. A juventude de David Gilmour não teve tragédias ruidosas, mas foi mergulhada numa alienação silenciosa, algo que ficaria gravado em cada nota que tocou ao longo da sua vida. E foram estes anos vazios e ecoantes que nutriram um artista que nunca gritava, mas silenciava o mundo a cada nota tocada. Início de carreira. Antes de se tornar a alma musical dos Pink Floyd, David Gilmour passou por uma longa e turbulenta viagem, dividido entre um talento discreto e os holofotes que nunca lhe pareceram estar destinados. No final da década de 1960, com apenas 20 e poucos anos, Gilmour ainda lutava para encontrar o seu lugar. Não era explosivo em palco, nem tinha qualquer habilidade social, mas, por dentro, possuía algo raro, um ouvido extraordinário e um toque de guitarra capaz de silenciar uma sala.
Depois de terminar a faculdade de artes em Cambridge, ele e alguns amigos, incluindo Syd Barrett, passaram por várias bandas pequenas, tocando principalmente em França, vivendo com dificuldades financeiras e, por vezes, tão miseráveis que precisavam de trocar as suas guitarras por comida. Depois, em 1967, ocorreu uma reviravolta fatídica. Os Pink Floyd, então estrela em ascensão graças a Syd Barrett, começavam a decair. O uso de LSD por Barrett tinha ficado fora de controle, levando a uma grave instabilidade mental. A banda estava prestes a falir, a não ser que alguém substituísse a sua voz e a sua guitarra. Esse alguém era David Gilmour. Inicialmente, Gilmour juntou-se a eles como músico de apoio, contratado para substituir Barrett durante as atuações ao vivo, uma vez que Syd já não conseguia manter-se coerente em palco. Mas esse papel rapidamente se tornou permanente. Quando Barrett saiu oficialmente no início de 1968, Gilmour não assumiu apenas a guitarra principal. Teve também de assumir parte do espírito musical da banda, algo que ainda estava profundamente ligado a Barrett na mente dos fãs e dos mídia. Rather than push back or try to seize leadership, Gilmour chose to prove himself through music. On early albums like A Saucer Full of Secrets, 1968, More 1969, Uma Guma 1969, and especially Metal 1971, Gilmour began shaping a new Pink Floyd, where chaos gave way to depth, and psychedelic noise evolved into cinematic, slow-burning and emotionally layered soundscapes. The track Echoes from Metal marked a major milestone. For the first time, Gilmour was set free in an extended solo within a complex musical structure, proving he wasn't just a replacement guitarist, but someone capable of guiding a whole new musical identity for the band. Still, despite growing contributions, Gilmour's name wasn't yet praised. The press continued referring to Pink Floyd as Syd Barrett's former band. Gilmour understood, and he didn't try to deny it. He simply kept playing. The early years of David Gilmour's career were a stretch of carrying the weight without speaking up, leading without stepping into the spotlight. But that humility became the essence of his artistry, never demanding the stage, only tending the flame. And that flame, quiet but unyielding, would soon ignite into legend, career success. No one can pinpoint the exact moment David Gilmour became the soul of Pink Floyd. There was no formal announcement, no internal coup. Yet somehow, amid layers of psychedelic sound and meaning, his guitar voice, gentle, precise, at times haunting like an echo from a dream, quietly rose and enveloped everything. When Shine On You, Crazy Diamond begins with its over 3-minute-long intro, listeners no longer ask who leads Pink Floyd. They simply close their eyes and let Gilmour tell the story through his strings. Pink Floyd's breakthrough didn't happen overnight. It was the result of years of experimentation and setbacks, and Gilmour was the quiet force guiding that transformation. When The Dark Side of the Moon arrived in 1973, the world witnessed not just a technical and conceptual masterpiece, but the imprint of an invisible hand weaving every sonic detail into a seamless whole. That hand belonged to David Gilmour. He didn't write the lyrics, nor did he initiate the overarching concepts, but he was the one who gave Roger Waters abstract ideas, soul, depth, and timeless resonance. From the echoing delay of time to the unsteady groove of money, every moment bore the mark of an artist who never needed to speak to be heard. After The Dark Side of the Moon, Pink Floyd didn't stop. They entered what many regard as their artistic peak, ironically, also the beginning of growing internal tensions. With Wish You Were Here, Gilmour poured all his sorrow and regret for his old friend Syd Barrett into the aching notes of Shine On You, Crazy Diamond. No need for poetic lyrics. His black Stratocaster spoke of a lost youth, a fragmented soul, and a memory that would never heal. Transformou também a composição simples, Wish You Were Here, num hino universal para a ausência e a saudade. Simples, sem adornos, mas poderoso o suficiente para fazer chorar milhões. No entanto, durante estes anos gloriosos, Gilmour entrou gradualmente na zona cinzenta de um conflito criativo silencioso com Roger Waters. Enquanto Waters procurava cada vez mais transformar a música em declarações políticas e críticas sociais, Gilmour agarrava-se ao instinto, à emoção e às nuances. O álbum Animals é um claro marcador dessa divisão, sombrio, tenso e com letras pesadas, mas radiante sempre que as partes de Gilmour entravam. M-Dogs não tocava apenas guitarra. Esculpiu cada nota da faixa como uma ferida silenciosa, atraindo o ouvinte e deixando-o sem fôlego. Depois veio The Wall, uma fortaleza imponente de ideias.
emoções e conflitos. Embora este tenha sido em grande parte um projeto criativo de Roger Waters, foi David Gilmour quem apresentou o momento mais icônico do álbum, Comfortably Numb. O seu solo nesta faixa é frequentemente classificado entre os maiores solos de guitarra de todos os tempos. Não pela complexidade técnica, mas por evocar uma sensação tão surreal, tão dolorosa e tão suspensa que os ouvintes já não conseguem distinguir entre som e emoção. Gilmour salvou The Wall de se tornar pura fúria, infundindo-lhe uma vulnerabilidade que só um artista intimamente familiarizado com a dor poderia expressar. No entanto, por detrás do brilho destes álbuns lendários, uma batalha silenciosa, mais profunda, desenrolava-se no seio dos Pink Floyd entre duas forças criativas, Roger Waters e David Gilmour. No início, complementavam-se. Waters gerava ideias e Gilmour concretizava-as. Mas, com o tempo, Waters assumiu cada vez mais o controle, impondo mensagens políticas pesadas à música, enquanto Gilmour se via marginalizado, reduzido à tarefa de executar a visão de outra pessoa. A tensão não explodiu ruidosamente, mas infiltrou-se em cada take, em cada sessão fria de estúdio, e acabou por conduzir a uma profunda ruptura na direção artística. Gilmour não era de discutir com a imprensa, mas optou por responder através da música, despejando as suas emoções em solos tão tocantes que pareciam sussurros no meio da tempestade da lógica. Em contraste, Waters transformou os Pink Floyd num palco de manifestos pessoais, usados, provocadores, mas polarizadores. Os fãs estavam claramente divididos. Um dos lados apoiava Waters pelo seu intelecto e perspicácia intransigente. O outro apoiava Gilmour, o homem que raramente falava, mas cuja guitarra parecia dar voz à alma de uma geração silenciosa. Esta batalha silenciosa atingiu o auge após o muro e explodiu quando Waters deixou a banda em 1985. Declarou o fim dos Pink Floyd e processou Gilmour por continuar sob o mesmo nome. Quando Waters saiu em 1985, os Pink Floyd enfrentaram uma questão crucial: continuar ou parar. E Gilmour, o homem que nunca tinha reivindicado a liderança, foi subitamente forçado a comandar o navio. Nunca atacou o seu antigo colega de banda nem reagiu à imprensa. Em vez disso, entrou discretamente no estúdio e começou a reescrever o destino da banda nos seus próprios termos. Um lapso momentâneo de razão e, mais tarde, o sino da divisão não só mantiveram o nome Pink Floyd vivo, como provaram que Gilmour podia liderar uma versão da banda que não precisava de gritar para ser notada. A faixa, High Hopes, soou como uma despedida de um capítulo turbulento. A sua voz suave flutuava sobre sinos e prados, olhando para trás sem amargura. O sucesso de David Gilmour não surgiu de um dia para o outro. Foi construído com paciência, lealdade ao instinto artístico e a crença de que a música não precisa de ser alta para ser excelente. Ao longo da sua jornada, nunca perseguiu os holofotes. Em vez disso, deixou que o som o encontrasse. E talvez por isso se tenha mantido por mais tempo. Silencioso, profundo e inesquecível. Carreira a solo. David Gilmour nunca procurou crédito, nem precisou de se distanciar dos Pink Floyd para provar o seu valor. Mas há momentos na vida de um artista em que precisa de um espaço só seu. Um lugar para compor, tocar e cantar ao ritmo do seu próprio coração. Não pela banda, nem pelo público, apenas por eles próprios. Foi por isso que Gilmour iniciou a sua viagem a solo. De forma silenciosa, honesta e profundamente introspectiva. O seu álbum de estreia a solo, David Gilmour, de 1978, foi lançado numa altura em que os Pink Floyd ainda estavam no auge. Não era ambicioso, nem tinha como objetivo o sucesso comercial. Em vez disso, parecia um caderno de esboços pessoal, repleto de riffs de blues, melodias cruas e uma voz a aprender a contar histórias sem se esconder atrás de conceitos complexos. O álbum não causou grande impacto, mas ofereceu uma pausa preciosa no meio dos ciclos épicos dos Pink Floyd, um fôlego tranquilo entre tempestades criativas. Foi apenas com About Face, de 1984, que Gilmour usou realmente a sua voz a solo para responder ao mundo que o rodeava. À medida que a sua relação com Roger Waters se deteriorava e os Pink Floyd caminhavam para o colapso, este álbum serviu como uma afirmação subtil. Já não era apenas o guitarrista em segundo plano, com canções acutilantes, enérgicas e, por vezes, satíricas. Gilmour saiu da sua quietude habitual para expressar uma identidade mais forte, não para confrontar, mas para dizer, eu também tenho algo a dizer.
Embora não tenha alcançado grande sucesso comercial, About Face marcou um marco psicológico quando Gilmour emergiu da imensa sombra de uma banda lendária. Mas foi apenas com On an Island, de 2006, que David Gilmour encontrou finalmente a voz que tinha procurado durante toda a sua vida. Após décadas de digressões, conflitos e perdas, regressou ao estúdio num estado de espírito completamente diferente. Calmer, reflexivo e sem nada mais a provar. O álbum carregava texturas cinematográficas, tons poéticos e uma nítida sensação de intimidade. Com letras escritas pela sua mulher, a romancista Polly Sampson, as canções adquiriram uma nova profundidade de linguagem e emoção. Gilmour já não estava a moldar as ideias de outra pessoa. Agora, cantava as suas próprias verdades como pai. Marito, um homem a contemplar a vida no seu crepúsculo. Tranquilamente. On an Island, alcançou o primeiro lugar no Reino Unido, provando aqui, por vezes, o silêncio é o som mais poderoso de todos. Dando continuidade a este sucesso, Rattle That Lock, de 2015, revelou um Gilmour livre da imagem de ser uma lenda ou ex-Pink Floyd. Explorou livremente gêneros, do jazz ao ambiente, do rock clássico às súbitas texturas eletrônicas. A música do álbum não era pesada ou sombria, como os fãs poderiam esperar, mas sim alegre, livre e, por vezes, até divertida. No entanto, por detrás desta liberdade, permanecia a profundidade silenciosa de um homem que vivera muito tempo na solidão e que agora aprendia a apreciar a luz do fim do dia. Para além do estúdio, Gilmour levou a sua música a solo a alguns dos palcos mais simbólicos do mundo. O seu concerto ao vivo em Gdansk, em 2006, acompanhado por uma orquestra sinfônica, não foi apenas um evento musical. Foi uma homenagem à história, realizada no berço do movimento solidário da Polônia. Em 2017, regressou a Pompeia, onde os Pink Floyd tinham filmado em 1972. Mas, desta vez, era só ele. O novo espetáculo em Pompeia marcou um momento de ciclo completo, onde a glória começou e agora se tornou o lugar onde se despediu do passado com a sua própria música. O trabalho a solo de David Gilmour nunca foi sobre escapar à sombra dos Pink Floyd. Foi uma viagem interior, constante e sem pressas. Num mundo musical cada vez mais ruidoso e volátil, continua a ser um dos poucos artistas a preservar a sua identidade, nunca perseguindo tendências, nunca impondo mensagens, apenas contando histórias através da guitarra, da voz e do silêncio que nunca temeu. E talvez seja por isso que a sua música a solo não precisa de um público enorme, apenas daqueles que estão dispostos a parar e ouvir verdadeiramente. Vida pessoal. David Gilmour é uma figura rara no mundo do rock. Sem escândalos, sem colapsos públicos, apenas uma resistência silenciosa e uma lealdade inabalável expressa nos mais pequenos gestos. Assim como a sua forma de tocar guitarra, nem rápida, nem chamativa, mas cada nota exige ser ouvida. A sua vida privada reflete isso mesmo. Nunca barulhenta, mas repleta de camadas de uma alma sempre em busca de paz num mundo caótico. Gilmour casou-se pela primeira vez em 1975 com Ginger Gilmour, uma artista e escultora norte-americana. Conheceram-se no auge da fama dos Pink Floyd, uma altura em que ele se via sobrecarregado entre o sucesso e as crescentes tensões internas dentro da banda. Nas suas memórias, Ginger descreveu David como um homem quieto, gentil e introspectiva, que utilizava frequentemente a música para escapar às suas emoções. Mas, precisamente por isso, era um pai dedicado e um marido atencioso, sempre presente para os filhos, mesmo no meio de agendas de digressões agitadas. O casal teve 4 filhos em comum e, durante quase 2 décadas, a família foi o refúgio de Gilmour das intermináveis batalhas criativas no estúdio. No entanto, as diferenças de temperamento e estilo de vida afastaram-nos gradualmente. O casamento terminou no início da década de 1990, sem conflitos públicos, sem culpa. Separaram-se respeitosamente e mantiveram contato para criar os filhos juntos. Gilmour nunca falou publicamente sobre o divórcio, tal como nunca o faz com qualquer tristeza na sua vida. Sem negação, sem exposição, apenas silêncio e música. Em 1994, casou com Polly Sampson, uma escritora, jornalista e letrista talentosa. Conhecer Polly transformou completamente o processo criativo de Gilmour. Tornou-se não só a sua parceira de vida, mas também uma colaboradora próxima, coautora de muitas das canções profundamente reflexivas e humanas dos seus álbuns a solo. On an Island, Rattle That Lock. Se a música era onde Gilmour vivia com mais sinceridade,
Polly era a única pessoa capaz de entrar nesse espaço, com intelecto e amor. Vivem agora numa casa tranquila no interior de Inglaterra, criando os filhos de ambos os casamentos, incluindo enteados e filhos adotivos, embora raramente coberta pela imprensa. A vida familiar de Gilmour é um refúgio de estabilidade, um lugar onde pode abrandar, pilotar aviões antigos, caminhar à beira do rio e passar horas no estúdio a tocar música. Não para um projeto, mas simplesmente para si próprio. O seu amor não é glamuroso, nem performativo, mas profundamente honesto quando necessário. Em 2023, quando Roger Waters, co-fundador dos Pink Floyd, fez comentários políticos e sociais controversos, Polly Sampson condenou-o publicamente no Twitter, chamando-lhe antissemita, apologista de Putin, hipócrita, mentiroso e cheio de ódio. As mídias explodiram, os fãs chocaram, mas David Gilmour não se calou. Com uma única declaração resoluta, escreveu: "Mantenho cada palavra que a minha mulher disse." Ele não discutiu, ele não elaborou, bastou uma linha para o mundo entender. Gilmour não é apenas leal no amor, mas também inabalável nos seus princípios, tanto na música como na moral. Num mundo onde os artistas trocam de parceiro com a mesma frequência que as editoras discográficas, David Gilmour destaca-se como um modelo de alguém que escolhe viver profundamente em vez de viver amplamente. Ele não fala de felicidade. Deixa a família respirar através das suas músicas. Ele não ostenta a sua família. Protege-a como protege a sua música, com silêncio, com paciência e mantendo o que é mais importante no seu devido lugar. E talvez, tal como a sua guitarra, o amor de David Gilmour não seja deslumbrante à primeira vista, mas perdura com profundidade. Uma profundidade que só pode ser alcançada quando se está verdadeiramente em silêncio o suficiente para ouvir. Legado e influência. David Gilmour nunca pretendeu tornar-se uma lenda. Não fazia afirmações ousadas, não tentava definir música e nunca dava sermões sobre arte à geração mais nova. No entanto, de forma silenciosa e profunda, deixou uma marca indelével. Não só nas gravações, mas na forma como uma geração inteira passou a compreender o que é uma bela melodia, o que significa ter alma para uma guitarra. Gilmour nunca foi o tipo de guitarrista que deslumbrava com velocidade ou teatralidade técnica. Não tocava para se exibir, não corria contra o tempo e nunca tentava desafiar-se só por se desafiar. O que ele sempre procurou foi a emoção. Kaida Solar, desde a Time and Comfortable Numb, a Shin on You Crazy Diamond, parecia uma história contada sem palavras. Poucos artistas conseguem levar o público às lágrimas com uma única nota sustentada. Gilmour consegue, sem explicações, sem malarida, apenas a tocar. E o mundo cala-se. É por isso que é amplamente considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Não só por publicações como a Rolling Stone e a Guitar World, mas também por outros músicos. Artistas como Mark Knopfler, John Frusciante, Ed O'Brien, Radiohead e Stephen Wilson consideram-no um guia, um modelo para criar profundidade na música sem ter de ser barulhento. Numa era obcecada pelo impacto rápido, Gilmour ensina-nos a abrandar, a ir mais fundo. Mas a sua influência vai muito para além da técnica da guitarra. Como co-arquiteto do som característico dos Pink Floyd, Gilmour ajudou a construir todo um universo musical, cinematográfico e abstrato, mas emocionalmente cru e intimista. Mas ninguém conseguia fazer o rock parecer tão meditativo e assombroso como ele. Álbuns como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here e The Division Bell não foram apenas marcos comerciais. Tornaram-se experiências espirituais intemporais, ouvidas, refletidas e transmitidas de geração em geração. Fora dos palcos, Gilmour deixou também um legado com gestos discretos, mas poderosos. Em 2019, surpreendeu o mundo da música ao leiloar mais de 120 das suas guitarras, incluindo a lendária Black Strat, por um total de mais de 21 milhões de dólares. Doou todo o valor a instituições de solidariedade focadas na proteção ambiental e na luta contra a falta de habitação. Quando questionado sobre a decisão, respondeu simplesmente: "Não preciso de me agarrar a nada para provar nada. Se estas guitarras podem fazer mais bem noutro lugar, deixem-nas ir." Uma afirmação simples, mas que capta perfeitamente o seu espírito. A música não é sobre posse, é sobre partilhar. O legado de David Gilmour não está em posições nas tabelas ou nos prêmios. Ela está presente na forma como ele faz as pessoas sentirem algo verdadeiro num mundo cheio de ruído. Na forma como usa a música para curar, não para manipular. Na forma como escolhe sempre a calma em vez do confronto e ainda assim obriga os outros a ouvir.
Ele é um lembrete de que a profundidade não vem de falar com frequência. Ela vem de falar no momento certo. E na música, como na vida, por vezes uma única nota tocada com o coração pode durar mais tempo do que qualquer discurso. David Gilmour nunca teve de provar que era uma lenda. Não gritava, não corria atrás dos holofotes, não se envolvia em escândalos nem fazia o jogo mediático. Permaneceu em segundo plano, quieter, serener, deixando a música falar por si. E era exatamente isso que o diferenciava. Num mundo do rock and roll que viu inúmeras lendas consumirem-se com drogas, ego e delírios de grandeza, David Gilmour continua a ser um paradoxo. Nunca reivindicou o centro, mas esteve sempre no centro. Um homem que deixava a sua guitarra falar o que sentia. Um artista que usava o silêncio para criar música que fazia os outros calarem-se. Gilmour disse um dia: a música é emoção, não matemática. E talvez seja por isso que cada um dos seus solos, mesmo que seja apenas uma única nota sustentada, pode ficar consigo para o resto da vida. Uma memória de um tipo de rock que não precisa de gritar ou correr à frente, mas que perdura com mais profundidade, poder e permanência do que o barulho mais alto. Tem alguma memória ligada à música de David Gilmour e dos Pink Floyd? Há algum solo que te tenha feito parar tudo só para ouvir? Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de gostar e subscrever para continuar conosco nesta viagem pelas lendas intemporais da música.